Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou Joel Bacchatti, CTO na F-Câmara, e vou ser o host desse podcast vitaminado chamado Hora de Juice. A ideia aqui é ajudar você que gosta de tecnologia e desenvolvimento a mudar ou começar uma nova carreira. Vou te dar dicas, conhecimento e te ajudar pelo caminho das pedras dessa sua nova jornada. Se você tomar esse suco até o final, você vai estar muito mais vitaminado para esse mundo digital. Quero que você faça esse suco de laranja junto comigo. O Hora de Juice começa agora. Fala, meu povo, Joel na área. Queria falar com vocês hoje, como a gente está começando uma nova história aí, de uma história que vem um pouco antes dessa, né? A minha história como desenvolvedor. Eu acho que vale a pena ilustrar alguns caminhos aí que eu fui seguindo até eu chegar onde eu tô. E para quem não me conhece, né, para saber o caminho que eu fiz para ser um desenvolvedor, para ser um CTO. Então, vale falar que eu acho que eu sempre quis ser desenvolvedor. Para começar bem do começo, eu sempre quis. Então, se eu hoje não fosse desenvolvedor, se eu não fosse CTO, provavelmente eu venderia, sei lá, coco na rua ou venderia balinha no sinaleiro, alguma coisa assim. Eu faço o que eu faço por vocação e por gosto. Realmente eu faço o que eu gosto. Então, cara, meu papo com desenvolvimento começou muito antes de uma carreira. Meu papo com desenvolvimento começou desbloqueando videogame lá em 2002, 2001, 2000, né? Fazendo root de videogames. Mas eu acho que eu posso falar até um pouquinho antes. Eu acho que meu papo de desenvolvedor começou na época que eu desmontava a rádio, né? Desmontava a rádio e não conseguia montar de volta, né? Então eu sempre tive essa pegada de olhar pra eletrônica, né? Só que as coisas foram avançando. Então, na época que começou as locadoras, nas lan houses, eu fazia muito essa pegada de fazer o root, né? Trocar o bootloader do videogame. Então botava o logo das lan houses dentro do boot do PlayStation 1, do PlayStation 2. E isso aí eu vendia dentro das lan houses. Aprendi a fazer redes por conta própria. Então ia nas lan houses e vendia. Falava, sei fazer rede, consigo botar a galera pra jogar CS aí dentro da tua rede. Isso sem nunca fazer curso. Sempre fui um cara muito autodidata, né? E aí, cara, não parou mais. E aí na época de jogos aí, 2005, 2004, por aí, quando começou a primeira safra aí de jogos online, eu já hackeava servidores de Mu Online para fazer distribuição e montar meu próprio servidor, né? De Mu Online, tive servidor de Lineage, de várias outras coisas. E aí nisso foi cada vez indo com drogas mais pesadas, né? Desde C, C++, né? C Sharp, enfim, tantas outras coisas, né? Java. E cara, hoje eu já mexi um pouco de tudo. Então, você é back-end? Sou mobile? Sou desenvolvedor front? Sou. Já mexi com tudo que você pode imaginar, cara. Para mim é mais fácil você perguntar qual linguagem que eu não mexi do que com a linguagem que eu mexi. De tanta experiência assim que eu tive. Porque, cara, foi sempre meu hobby, meu trabalho, minha droga, meu vício, sabe? Meu ponto de descarregar, meu ponto de realmente perder a cabeça. Foi o que me fez crescer e também envelhecer, né? Os cabelos brancos, a barba branca, a falta de cabelo é muito ligada a também toda a minha profissão, né? Cara, eu já montei, por exemplo, para vocês terem ideia, redes dentro de uma usina hidrelétrica. Vocês vão achar que é sacanagem, mas na realidade é pura verdade. Eu já montei uma rede Wi-Fi jogando de uma cidade para essa usina. Essa usina, para vocês terem uma ideia, era a usina hidrelétrica do Rio Apertadinho. Não, o nome do rio é esse mesmo, não é zoeira. E eu montei toda uma estrutura de uma rede Wi-Fi que jogava o sinal para a cidade, recebia dentro dessa usina hidrelétrica e distribuía para os sinais dentro dessas estações dentro da usina, né? Quando estava em construção. Vi, inclusive, essa usina hidrelétrica arrebentar, né? A barragem estourar quando teve uma época e teve até um incidente que passou, inclusive, no Jornal Nacional, né? E nessa época, inclusive, uma das coisas que eu fazia, eu era cadista. Nunca fiz curso de AutoCAD, mas faço desenho 2D e 3D. Então, por isso que eu falo para vocês, assim, é meio complexo, mas a realidade é que a minha vida sempre teve muito atrelada à tecnologia. Então, eu experimentei de tudo, que vocês possam ter ideia. Sempre fui amarrado nessa pegada de ter desafio. Cara, via tecnologia também modificar, né? Mudar de lá para cá, de como a gente desenvolve, de como a gente cria as coisas, né? Até como todo esse conceito que a gente tem por trás. Então, para mim, é muito presente, é muito ligado direto na minha vida, essa pegada de como a gente desenvolve, né? Lá quando eu comecei, 2005, 2006, cara, tecnologia, a gente falava de servidor de FTP, quando você fazia o deploy com uma pasta dentro do servidor. Hoje a gente fala de esteira, a gente fala de automação, né? Então, cara, eu vi a internet crescer, né? Eu vi a internet. Aquele papo de velho, sabe? Eu vi no meu tempo, quando eu era garoto, né? Tudo isso eu posso falar. Então, lá atrás, quando eu comecei na minha carreira, então foi uma maneira muito informal da programação. A programação sempre teve presente, mas não dentro de empresas. Então, eu já programava antes mesmo de entrar dentro dessas empresas. E aí fui aprendendo CAD, fui aprendendo edição, fui aprendendo Photoshop, fui mexer com som, com áudio. Inclusive, foi mesário, né? Que eles falavam na época, para mesas de som, nesses negócios de show. Fui hold de banda. E sempre com uma coisa
coisa tocada em tecnologia, né? Desde a parte de passar fio e tal. Então, assim, cara, o começo da minha carreira, o começo da minha história com tecnologia é meio conturbada, né? Agora, falando realmente de quando entra pro lado profissional, a minha pegada foi começar dentro de agências de marketing, né? Então, cara, quando eu comecei lá no começo, eu trabalhava muito com tanto inovação, eu realmente fazia P&D, eu acho que foi a época que eu mais mexi com P&D, como mexia também com coisas do dia a dia, coisas como sites e tal. Então, para vocês terem uma ideia, né? De agora, de uns anos para cá, sei lá, 2018 para cá, a galera fala muito em realidade aumentada. Eu mexia com realidade aumentada em 2010. Eu mexia, fazia questão de realidade aumentada já lá em 2009, 2010 com a Adobe Flex. E fazia esses trabalhos como, por exemplo, IoT, cara, eu já mexia com isso em 2010, com as primeiras versões do Arduino. Quando a gente fazia isso para clientes que queriam fazer instrumentações, que queriam fazer recursos para o cliente dessa agência. Hoje o pessoal fala muito em beacon, né? Tanto que a Apple agora lançou aquele, esqueci o nome, mas um dispositivozinho que você compra, deixa junto na mochila e você consegue rastrear o seu telefone, a sua mochila, seu Mac. Eu mexi com isso, cara, em 2013, quando eles lançaram, né, os famosos beacons, né, os Edstones da Google. Tudo isso passou pela minha carreira. E aí, depois dessa fase de agência, onde eu mexi com muito P&D, eu passei para ir para TOTUS, né? Então, cara, na TOTUS foi uma imersão a fundo no modelo enterprise de desenvolvedor, né? Lá a gente seguia, cara, não tinha, sabe, essa liberdade que eu tinha dentro das agências, não tinha essa caracterização. Você teria que seguir sempre uma, né, carreira, uma ideia bem específica, né? Então, cara, lá eu me especializei muito a resolver problema. Para vocês terem uma ideia, eu descompilava, cara, muitas vezes o compilador do Flash para conseguir resolver problemas das integrações com a DVPL, com 4GL da TOTUS lá. Eu cheguei a falar com equipes da Adobe lá da Califórnia, cara, para resolver problemas de integrações com o TOTUS. E lá, cara, eu tive uma imersão muito grande no que era, né? Hoje não é mais assim, nesse mundo enterprise do desenvolvimento. Fiquei algum tempo lá dentro da TOTUS e tal, e depois eu migrei para uma empresa chamada Supero, né? Isso lá em 2012, mais ou menos, por aí. Trabalhei 2 anos lá, cara, tive muito contato com essa questão da Tupi, de desenvolvimento de ferros lá, com distribuição de logística e desenvolvimento muito com Java e Adobe Flex. E, cara, lá aprendi esse outro paradigma, né? Que era o desenvolvedor muito no estilo pastelaria, né? Que eu acho que a gente fala hoje em dia, onde o cara pega uma demanda específica e tem que desenvolver aquilo conforme a instrução de uma pessoa, né? Lá não se falava em UX, lá não se falava de você alcançar grandes públicos. Você desenvolvia muitas tarefas para um setor. E eu acho que até pouco tempo atrás a gente via muito disso, né? O software era desenhado pela TI para outro setor da empresa. E eu vivenciei isso muito de perto nessa época de Tupi e tal. Aí depois disso, cara, fiquei uns 2 anos para lá, comecei a desenvolver, aí comecei a me estimular muito com coisas de arquitetura e comecei a me destacar muito por fazer APM, né? Então, cara, performance foi onde, digamos, eu fiquei conhecido assim na área. Eu tinha já, desde aquela época, muito conhecimento em pegar uma aplicação, entender onde estava o gargalo daquela aplicação, onde estava tendo os pulls aí onde estava conexão presa, deadlock, aonde realmente a aplicação não conseguia escalar e conseguia tirar ela desse limbo, né? Isso lá em 2013, 2014. E fui me especializando nisso. E aí, cara, lá em 2014, fui sair da empresa da Supero, onde eu estava, fui empreender, voltei um pouco para mais perto da área de marketing, né? E criei um produto para restaurantes, né? Esse produto tinha uma pegada de que você pedia a sua comida direto do seu aplicativo. Isso lá em 2014, usando muito esse conceito que a gente tem da Apple agora de beacon, eu usava lá em 2014 já. Então a ideia é que o quê? Você entrasse dentro do restaurante, o restaurante já entendesse sem você abrir o aplicativo, sem nada, com o celular no seu bolso, entender que você entrou em um determinado estabelecimento, habilitar o cardápio automaticamente para ti daquele estabelecimento e você pedir e o pedido cair direto na cozinha, sem você precisar falar com nenhum garçom, sem precisar de nenhuma alteração, sem você precisar inclusive selecionar um restaurante, né? A gente encontrou umas limitações justamente por causa de integrações com esses softwares que eram de trás do caixa e por isso que a empresa não andou. Aí parei, não quis investir e comecei a minha carreira na F-Câmara. Entrei na F-Câmara como desenvolvedor. Cara, quando eu entrei já tinha passado por muita coisa diferente, desde empreender, desde escalar software, desde resolver problema de binário, desde passar, enfim, cara, por todo esse mundo aí que vocês já ouviram falar aí um pouco dentro dessa minha história. E aí, cara, na F-Câmara comecei a conhecer outro mundo, né? Mundo de e-commerce, mundo de realmente desses grandes mercados, setor logístico, setor de saúde, setor de seguro, setor de transporte de cargas pesadas e, cara, tantas outras áreas dentro da F-Câmara. E fui sempre me destacando, sempre trabalhando com tecnologia. Aqui, mais do que nunca, trabalhei com muita coisa, trouxe muito conhecimento da tecnologias diversas aqui para dentro. Então, era o famoso, sabe, band-aid, né? Quando não tinha uma ferida em algum lugar que ninguém conseguia cobrir,
eu lá e cobria. Pô, precisa de desenvolvedor iOS? Chama o Joel. Precisa de desenvolvedor Android? Chama o Joel. Precisava de um desenvolvedor back-end? Chama o Joel. Precisava de um desenvolvedor Java? Chama o Joel. Precisava de um front? Chama o Joel. Precisava de um cara para cuidar da APM? Chama o Joel. Preciso de um cara para fazer um script de automação? Chama o Joel. Porque tudo isso já tinha passado na minha carreira. Então, assim, cara, eu fui ganhando destaque porque eu fui cobrindo muitas lacunas, né? Em todos os times, em todas as posições, fui cobrindo muitas lacunas. Sempre estudando. Eu tenho, inclusive, um blog que tá bem parado ultimamente, chamado Café com Java. E, cara, postava lá, criava conteúdo pro pessoal estudar em casa, conseguia fazer um board dessa galera, pegava a galera que não tinha uma certa dificuldade, criava um material pra galera estudar. Eu mesmo já fazia as minhas premissas. Uma vez eu cheguei, cara, a ser um front-end de um projeto que tinha 5 caras de back. Então eu cuidava de 5 caras de back no projeto, só cuidando com a parte de front. E aí, cara, eu fui crescendo na empresa, sempre estudando, sempre sendo autodidata, sempre com a minha carreira focada em tecnologia. E aí comecei a aprender algumas coisas a mais, cara. Fui aprender um pouco de filosofia, fui aprender um pouco sobre gestão de pessoas e fui crescendo, fui administrando times. Daqui a pouco comecei a cuidar da unidade de Santos e aí o time foi começando a crescer, a se desenvolver, fui especializando mais em pessoas, fui começando a montar time e até que cheguei ao cargo aí de hoje, CTO, dentro da F-Câmara. Claro que assim, gente, eu não contei tudo da minha história, mas acho que tem algumas coisas que dá para deixar para outros episódios, né? Por exemplo, só para dar um gostinho para vocês, já fui professor de Direito Administrativo e Constitucional e já passei em concursos do Tribunal Regional Federal, Corpo de Bombeiros e outras instituições, mas como eu falei, isso é outra história. Hoje, assim, eu não tenho um time, né? Eu tenho vários times em clientes diferentes, né? Em áreas diferentes, em pegadas diferentes. A F-Câmara teve no nome, durante muito tempo, a palavra formação e sempre foi uma pegada muito forte. E como eu já fui professor em vários momentos, eu peguei esse desafio também um pouco para mim de formar, assim, as pessoas. Até porque eu já vi muito e pela minha própria carreira, cara, que o importante é você ter força de vontade. E nisso comecei junto com o Kleber, meu diretor aqui hoje, o programa de formação. Cara, o programa de formação é a proposta inicial para todo mundo que está no momento de querer investir na carreira. Se você tem o interesse de investir na sua carreira, se você realmente quer entrar para a área, o programa de formação pode ser uma ótima porta para você. Você pode vir e começar a ser um desenvolvedor. Você está migrando de carreira, o programa de formação é para você. Você está começando na carreira, o programa de formação é para você. Você quer aprender um conceito novo de desenvolvimento, o programa de formação é para você. A gente costuma falar aqui que a gente não forma técnicos, a gente forma realmente pessoas. Porque assim, cara, você não vai aprender aqui a codar. Conhecimento de codar, código hoje é commodity. Na internet hoje tem conteúdo de graça a rodo. O que a gente vai te ensinar aqui, cara, é resolver problema. O que a gente vai te ensinar aqui é desenvolver desafio. O que te ensinar aqui vai ser realmente você mudar a tua carreira, cara. Você em 2, 3 anos tá aí entre os melhores desenvolvedores. E, cara, eu tenho case para contar isso. Eu não sou só o papo para fora. Aqui dentro do programa de formação, a gente já mudou a vida de muita gente, e não é pouca gente. Tem consultores nossos que, cara, hoje estão no Nubank, hoje estão no Itaú, e tem consultores que começou com nós há 4 anos atrás e até hoje está com a gente. Começou como desenvolvedor, como trainee, que lá no começo ganhava seus R$1.000, R$1.500, e, cara, hoje ganha muito mais de R$10.000 por mês. Que, cara, constituiu família, comprou casa, carro, e realmente teve toda essa pegada de mudança de história, cara. É realmente uma evolução. Então, assim, eu acredito muito nessa metodologia que a gente criou, eu acredito muito no nosso conceito. Eu acho que esse podcast é uma parte que vem agregar mais para esse programa de formação. Vem te dizer como você superar os desafios. Porque muita gente, nas palestras que eu vou dar, nas faculdades que eu participo, me perguntam, né, o que você precisa para ser um desenvolvedor. Eu acho que esse podcast é uma resposta também bem detalhada para quem quer saber isso. Mas eu posso garantir para você, não é uma coisa que é tão binária, não é uma galera que participa tão de exatas, mas sim uma galera que está a fim de resolver desafios, que está a fim de realmente escrever uma história. Então, vai muito mais de força de vontade e você saber lidar com situações do que você só codar. Código é o feijão com arroz. Código você precisa saber muito, mas se trata muito mais uma questão de atitude e postura do que realmente você só saber o código. E isso é o nosso programa de formação. E a F-Câmara, cara, como uma empresa que participou de tanto desafio ao longo dos anos, desde e-commerce, saúde e tantas outras, como eu falei para vocês, cria um ambiente, cara, muito ideal para você realmente iniciar isso. Porque são desafios diferentes, situações diferentes, são, cara, hipóteses diferentes. Você tem uma abrangência de mercado para você atingir, assim, muito grande. Então, se você quer saber mais dos meus times, se você quer saber mais do que eu faço, você quer saber mais do seu negócio, cola aqui no Orange Juice, porque você vai entender a fundo como fazer um suco de laranja. Cola aqui, porque a gente vai trazer, cara,
os amigos que participaram dessas histórias. Eu vou trazer para vocês desenvolvedores de vários locais diferentes. Quero trazer CTOs de outras companhias que são meus amigos e que participaram dessa história. Quero trazer muitos membros da minha equipe para vocês entenderem qual que é a pluralidade que a gente está falando e qual que é o tamanho disso. Quero trazer também a galera do programa de formação. Uma galerinha que, assim como vocês, já tiveram aí desse lado, só escutando esse podcast, se perguntaram, como é que eu faço para entrar na área? Como é que eu faço para trazer essa minha vontade de trazer a carreira para cá? E, cara, conseguiu, tá desse lado, tá aqui junto com meus times, tá ao lado, cara, de sêniors mega competentes, que são referências no mercado. Então, toda essa galera você vai encontrar aqui no podcast. E para você que não entendeu nada dessa sopa de letrinha, ou realmente, sei lá, ficou até tonto pelo tiro que levou agora, fica tranquilo, cara. Aqui a ideia não é só para falar para desenvolvedores, aqui a ideia é falar para todo mundo. Então, essa sopa de letrinhas a gente vai comer aos pouquinhos, a cada episódio vai realmente refletir e descer para baixo bem mais suave com um suquinho de laranja bem gostoso. Então, assim, galera, o recado que eu posso dizer para vocês é, tá afim de aprender? Chama o Joel. Tá afim de realmente mudar a sua carreira? Chama o Joel. Tá afim de realmente saber o que você precisa fazer para entrar para a área? Chama o Joel. Meu povo, o suco de hoje já tá acabando, mas me fala se você ficou com aquele gostinho de quero mais. O Hora de Juice tá do jeito que você quer ouvir? Segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast e dá aquela avaliada pra gente alcançar mais pessoas e assim ajudar esse mundo de tecnologia a ficar mais laranja. Sentiu mais confiança em começar a sua nova carreira? Fala com a gente lá no Instagram, Orange Juice FC, e manda um inbox com suas dúvidas, críticas ou elogios. Deixa a gente saber o que você pensa. Obrigado por ficar com a gente até o final e te espero no próximo episódio. Fui!